né? O que Jesus ensina o tempo todo na sua palavra, que os seus apóstolos vêm ensinando, é que precisamos viver a palavra do Senhor, viver na palavra, viver em transformação de vida. E muitas das vezes a gente acha difícil ou impossível, né? Poxa, mas eu vou viver a palavra é tão difícil, tanta coisa para decorar, é tanta coisa para aprender, é tanta coisa para mudar. Perfeito eu não sou, não é sobre perfeição, mas é sobre santificação. Eu estava sendo ministrado em uma aula há pouco tempo atrás e o professor trouxe um exemplo para a gente do que a gente às vezes tenta transmitir a respeito de Deus, que a gente quer copiar Deus. Não é para isso que a gente prega, né? A gente quer ser, né, próximo daquilo que a palavra nos ensina, só que a gente nunca vai conseguir. E ele trouxe uma reflexão para a gente, que nós somos exatamente como um filho. Não sei quem aqui já fez, mas eu fazia, né, de botar uns camisão do meu pai, sapato grande, né? A gente vê, eu já vi as meninas, minhas filhas, a Agatha, a Antônia, botava o salto da mãe, bolsa no braço, a saia que era da mãe, ela botava no pescoço para fazer de vestido. O que ela está tentando fazer ali? Ela está tentando imitar, está tentando representar. Não, minha mãe anda assim, vou fazer assim também. O pai anda assim, vou fazer assim também. Fica perfeita a imitação? Fica perfeito? Não fica, porque não é ela. O tamanho é diferente, a proporção é diferente, é uma pessoa diferente. E com Deus é do mesmo jeito. A gente tenta colocar o fruto do Espírito em nosso dia a dia, e isso tem que ser constante, porque é esse tentar, é esse praticar, é esse impulsionar de estar vivendo o que a palavra me ensina, é que agrada o coração de Deus, porque a gente imagina, né, e a ilustração que o professor trouxe, é de que, imagina se Deus olhando para a gente, eu sei que não está perfeito, não tem nada a ver com o que a gente está querendo representar, mas o que vale é que ele está se esforçando, ele está lutando para ser igual ao Pai, ele está buscando a igualdade, ele está buscando viver na palavra, e é isso que nos traz vontade de quê? De treinarmos a cada dia mais. Não, isso daqui não está muito parecido, não, então eu vou mudar. Isso daqui não convém com a palavra, então eu vou ajustar. Eu vou ajustar segundo o que o Pai nos ensina, o Pai nos orienta. E a palavra também nos diz que nós erramos. Muitas das vezes é por não conhecer as Escrituras. E muitas pessoas ficam apenas presas a esse momento de ouvir a palavra. Não, eu vou ouvir a palavra e enquanto é ministrada a palavra eu vou aprender alguma coisa. Sim, nós aprendemos quando a gente escuta a palavra. Mas muito mais eu aprendo quando eu mergulho no que a palavra tem para dizer para mim. Porque existe uma revelação do céu para cada um de nós. Existe algo da parte de Deus para ser revelada para a sua vida. A palavra escrita ela é uma só, mas a revelação que Deus tem para o meu e para o seu coração é um particular com cada um, onde a gente vai amadurecendo, aprendendo e crescendo a cada dia mais. Amém? Vamos entrar aqui no texto do livro de Atos, o início da nossa história. Atos, capítulo 3. Um texto conhecido, irmãos. Atos, capítulo 3. Que diz assim, o título da minha Bíblia diz assim: a cura de um coxo em Jerusalém. A igreja achou? Diz amém? Quem não achou, tem uma colinha aí para você. Mas não se prenda a cola, tá, irmãos? Vamos manusear a palavra. Glória a Jesus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença,
que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, estando assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinham acontecido. Amém? Somente até aqui? Glória a Jesus. Eu acredito que bastante dos irmãos já ouviram essa passagem, esse texto, mas tem algo do céu para mim e para a sua vida, e que nesse momento distrações do inferno sejam quebradas nas nossas vidas. Porque enquanto, irmãos, nós estamos ministrando a palavra do Senhor, enquanto nós estamos nesse momento, muitas coisas acontecem. Eu não vou dizer que é, às vezes, o trazer de uma água, alguém passando, não. Tem gente que se distrai com seus próprios pensamentos. E muitas das vezes isso é uma estratégia do adversário para tirar a minha e sua atenção daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E conhecemos a história desse coxo. Ele era deficiente de nascença, o que nos faz entender de que ele não sofreu um acidente e veio a ficar deficiente, mas foi de nascença. O deficiente, ele era colocado naquele lugar, e o ponto que Deus ministrou em meu coração para eu trazer para a igreja nessa noite, irmãos, eu não vou dar muita volta, porque a gente sabe o que a gente já leu. Então não adianta eu repetir. Mas, em toda essa história, Deus ele começou a ministrar algo ao meu coração, porque nós nascemos também em Cristo Jesus. Amém? Alguns talvez ainda estão meio afastados, precisam reconhecer Jesus como Salvador, mas isso é um processo. E a gente aceita Jesus ou não, mas a gente tem uma história. E em algum momento, a gente começa a se identificar como um ser humano, a gente começa a ter noção do que é a vida. Porque uma criança de 5, 6, 7 anos, dependendo da instrução de cada um, não tem noção muito do que está acontecendo, vive como criança e tem uma vida tranquila. Mas a partir do momento que começa a se gerar uma responsabilidade, ela começa a entender o que é a vida. E vai aprendendo. Todos os dias aprende-se alguma coisa. E coisas acontecem nas nossas vidas de ruim. Eu não posso perguntar aqui, porque eu tenho certeza que algo de ruim já com todo mundo aconteceu. E não somente que pessoas nos causaram, mas de memória que às vezes nós somos colocados. E essas memórias, eu começo a perceber que é a mesma atitude do que estão fazendo com esse homem na porta do templo. Não é uma atitude física, mas uma questão emocional. Todos os dias, muitas pessoas são colocadas novamente em um determinado lugar para ficarem paralisados ali, dependendo de alguma coisa. E isso é uma questão de consciência, não sei se os irmãos conseguem compreender, mas todos os dias que a gente acorda, parece que memórias vêm de coisas ruins para assolar vidas, para aprisionar pessoas, para fazer com que pessoas tornem-se dependentes daquela situação onde, em conversas aleatórias, toca-se em pontos onde fere, onde machuca de novo,
E é culpa de quem falou? Não. É culpa, às vezes, da minha condição de vida, onde eu estou sempre sendo colocado naquele lugar onde me traz dor. E isso está acontecendo com aquele homem. Ele tinha culpa do que aconteceu com ele? Não, ele só nasceu. Ele só nasceu. E esse sentimento de culpa, muitas das vezes, é o que o diabo tenta colocar na minha e na sua vida, onde a gente começa a pensar que somos o culpado de estar vivendo determinada coisa, nós somos o responsável por estar vivendo em uma dependência de alguém, ou somos o responsável por estarmos vivendo aprisionados todos os dias, como se fosse um loop, voltando à mesma história, à mesma dor, ao mesmo sofrimento, e muitas pessoas começam a achar normal. Eu estava assistindo um vídeo com minha sogra essa semana, a respeito... Era um vídeo bobo, irmãos. Tem esses vídeos de passatempo, desencravando unha. Estava lá aquela unha feia, a mulher desencravando, e a gente começou a conversar a respeito da dor. A podóloga estava explicando que chega a um determinado tempo em que a pessoa que já está há muito tempo com aquilo já não sente mais a dor com a mesma intensidade. A dor já está ali, o organismo, o cérebro, ele começa a se acostumar com aquela dor e já não faz mais muita diferença, só incomoda. Mas a dor, a intensidade da dor já não existe mais. E vai mexendo ali para que venha se resolver, mas não é com a mesma intensidade. No emocional, nas nossas vidas, emocional, espiritual, ministerial, conjugal, não é diferente. Existem situações que vão acontecendo com a gente, onde vai passando o tempo, eu acabo ficando acostumado com aquilo que está acontecendo. E eu imagino que deveria ser a mesma situação daquele homem. Já estava acostumado ele ir para aquele lugar e ser colocado na porta daquele templo. Quando a gente lê o texto, o templo não é o templo que era chamado de Formosa, mas a porta que era chamada Formosa, e eu começo a entender de que havia outras portas naquele templo, e essa porta era chamada de Formosa porque era uma porta bonita, era uma porta que era de bronze, era uma porta que era ali onde a maioria das pessoas gostavam de passar, porque era a porta mais bonita. Era uma porta formosa. Quem é que não gosta de passar pelo melhor lugar? Quem é que não gosta de ter os melhores momentos? E muitas pessoas iam até aquele lugar, e normalmente eram 3 vezes ao dia, que as pessoas iam até o templo para orar, era de costume, e aquele homem se beneficiava daquilo. Só que chegou um dia que no texto foi para aquele homem, que a Bíblia não fala o nome. Mas um dia chamado hoje, que chegou o meu e o seu dia da nossa história ser mudada. Onde, em qualquer área, irmãos, e eu não posso ficar falando muitos detalhes, porque senão a gente vai se estender muito a um contexto emocional, financeiro, ministerial, espiritual, conjugal. Cada um tem a sua dor, o seu momento, a sua agonia ali de viver uma situação de aprisionamento. Mas chegou um dia que veio Pedro e João. Você pode repetir comigo? Pedro e João. Pedro e João. Conhecemos Pedro e João? Olha que legal, conhecemos. Pedro era aquele cara que era pescador. Jesus encontrou ele lá no barco, revoltado, que não tinha pescado nada. Botou Pedro para pescar de novo. E Pedro viveu um milagre. Depois daquele milagre, Pedro mudou quem ele era? Aparentemente não, porque a gente começa a ver que a história de Pedro, ela não fica muito boa. Pedro era um cara rígido, meio agressivo, né? Ousado. Cada um pensa de uma forma de Pedro. Mas Pedro, ele era um homem que foi escolhido por Deus. Talvez eu e você, a gente não escolheria Pedro, mas Jesus escolheu.
Já parou para pensar que talvez alguém que você esperava que te escolhesse não te escolheu, mas Jesus te escolheu? Alguém que você esperava te dar algum benefício ou te honrar por alguma coisa, reconhecer alguma coisa que você fez, você esperava que viesse, só que não veio. E eu vou dizer, não se importa com o que não veio do homem não, se importa que Jesus te escolheu. Existe algo importante de Deus para a sua vida e Pedro foi escolhido. Ele mudou porque ali ele teve uma experiência com Jesus. E ele teve a oportunidade de também não segui-lo. Mas ele seguiu. Mesmo com todos os seus defeitos. Ele seguiu. E quando a gente vai procurar saber a respeito de João, não se tem muita informação de quem era João. A gente sabe que João era um dos amigos mais íntimos de Jesus. Aquele que deitou no peito de Jesus. Aquele que Jesus confiou Maria, sua mãe, cuidar quando ele foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado. Mas João também era um pescador. E eu vejo aqui uma semelhança entre João e Pedro. Dois homens, pescadores. João, quando a gente fala de João ser o homem amoroso, né? Melhor amigo de Jesus. Eu imaginava um João assim, tranquilinho. João deve ser tranquilo, já que Pedro é meio nervoso, João era mais tranquilo, mais amigo. E as pessoas acham que os mais tranquilos é que tem que ser os melhores amigos. A gente julga muito as pessoas por aquilo que a gente quer que elas sejam. Mas João não era tão tranquilinho assim. João era irmão de Tiago, reconhecido como filhos do trovão. Por que eles eram reconhecidos como filhos do trovão? Alguém sabe dizer por quê? Porque a gente ouve muito falar de Pedro, o cara que arrumava encrenca, que cortou a orelha do soldado, que fez e aconteceu, questionou quem era aquele fantasma que vinha sobre as águas, era Jesus. Pedro viveu coisas lindas, mas João foi aquele que pediu para que descesse fogo do céu, para que matasse os samaritanos, aquele povo que estava seguindo eles. Povo tribulado, querendo matar a gente quer levar o evangelho de Jesus, manda fogo do céu, Deus, e acaba com aquele povo. Talvez tenha mudado uma cena na sua cabeça agora. Nossa, João não era mais tão tranquilinho assim? João era bravo também. Ousado, determinado por aquilo que ele queria. Ele também foi escolhido por Jesus. Aleluia! A gente olhando assim, né, a história no final lá, aquele que viu o Apocalipse, né, escreveu. Ai, Jesus! Que homem íntimo de Jesus! Ai, Jesus! João era nervoso, irmãos. Mas ele teve uma linda experiência com Jesus. Eu não sei o que você está vivendo e como é que você julga a sua personalidade. Eu falei isso aqui esses dias na igreja, a respeito da personalidade e do caráter. Caráter, ele é moldado por Deus, mas a personalidade, cada um tem a sua. E quando eu deixo de entender a personalidade do meu irmão e não respeito ela, automaticamente eu não estou praticando o fruto do Espírito em minha vida. Pastor, a gente sempre ouve essa história para falar do aleijado, só está falando Pedro e João, por causa de quê? O que os dois têm a ver com essa história? Porque, irmãos, a gente sabe que quem curou foi Jesus, mas Jesus ele usa vidas para ir até a mim, até você, para ir ministrar a cura até alguém. E por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Porque foi determinado nesse mês nós falarmos a respeito de homens que saíram do raso. Eu não sei se você entende, mas aqui não é apenas sobre homens que saíram do raso, mas é de vidas que estão saindo do raso. Quando? Todos os dias eu estou saindo do raso. Porque Pedro não foi transformado de uma hora para outra. Ele viveu muitas experiências, foi repreendido, foi até chamado de demônio. Nossa, sério? O próprio Jesus.
Apartai de mim, Satanás. E quando a gente lê o texto, a gente vai ver que Pedro não falou nem nada tão grave assim aos nossos olhos. Mas para Jesus, Pedro estava sendo usado. Na verdade, ele estava sendo porque ele queria mudar o trajeto da história. E existe uma história escrita para mim e para você. Vai ser mudado de uma hora para outra? Não! Jesus é isso, ele transforma todos os dias. Mas depende de quem? Depende de mim, porque Jesus chamou Pedro, Jesus chamou João. E Pedro e João estavam fazendo o quê? Seguindo Jesus. Jesus ia para a Galileia, Pedro e João seguiam Jesus. Jesus ia para Jerusalém, Pedro e João seguiam Jesus. Estavam aprendendo enquanto seguiam Jesus. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Como é que eu aprendo? Seguindo aquele que tem algo para me ensinar. Pedro e João, eles foram transformados e a gente vai pegando a história deles. Eles viveram muitas coisas com Jesus. Só que aqui, Jesus já não estava mais em forma física. E aonde eu começo a trazer para mim e para você de que abençoa Jesus. Você não é o homenzinho na porta, porque houve uma libertação do céu para a sua vida. E aquele que ainda se sente aprisionado, eu posso declarar com convicção do céu que está havendo uma libertação do céu para a sua vida hoje. Porque você não vai mais depender de pessoas, você não vai mais depender de ficar num templo ou num lugar onde muitas pessoas vão ter que passar pela sua vida para você pedir algo ou para você viver de alguma forma. Mas Jesus está trazendo uma história para você onde você vai conseguir entrar na casa do Senhor e saltar de alegria, porque você estava aleijado, mas hoje você anda, você até tinha voz para glorificar, mas você era impedido de entrar no templo, de entrar na presença de Jesus. Mas hoje não há barreira para a sua vida. E isso depende de quem? Depende de mim e de você. Eu não sou mais o homem aleijado, coitadinho. Você é o homem que teve a sua história transformada e está hoje sendo levantado como homem e mulher de Deus para ministrar na vida de alguém. Jesus já tinha subido aos céus. Oh, glória! Você acha que eles estavam bem emocionalmente? Até então eles estavam desesperados. O que foi que questionaram com Jesus? O que nós vamos fazer? Jesus vai morrer e nós vamos ficar sozinhos. Como é que vai ficar a gente agora? Mas Jesus traz uma palavra de consolo para aqueles homens. Eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. E quando a gente fala do Espírito Santo ser o Consolador, a gente acha que o Espírito Santo, ele só serve para consolar. E na hora da nossa dor, na hora do nosso sofrimento, a gente quer trazer o Espírito Santo para perto. Mas eu vou te dizer, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. É aquele que está do nosso lado para te consolar e para dizer assim, olha só, o consolo que o Espírito Santo tem não é para dizer, sai dessa dor. É para dizer, você está na dor, mas eu estou com você, você consegue, você vai passar. Você está vivendo esse momento de aflição, mas eu estou contigo. Não esquenta a cabeça com o que estão dizendo, não. Eu estou contigo, olha para cá, olha para Jesus, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim por quê? Porque Jesus, o Espírito Santo, Deus... Olhando para o Espírito Santo, você vê Jesus. Olhando para Jesus, você vê o Pai. Que te conduz. Quem tem te sustentado, que tem te trago até aqui. Aleluia. Jesus subiu aos céus. Ficaram órfãos. Ficaram? Não. Eles não estavam órfãos.
mas algo visível já não estava mais diante dos seus olhos. E é aí que entra muito, Diácono Jefferson, do que a gente tem falado a respeito do avivamento. Eu preciso ver. Talvez você não é nem Pedro nem João, mas me perdoe a com quem eu posso comparar, mas eu falo de mim também. Talvez eu seja um Tomé. Eu preciso ver para acreditar que Jesus vai fazer alguma coisa. Não, mas eu creio que Jesus pode fazer, então ele me mostra. Se ele te mostrar, você deixa de exercitar a sua fé. E se ele fizer no seu tempo, ele deixa de ser Deus, ele começa a ser um garçom seu, para te servir do jeito que você quer. E não é dessa forma. Tá, mas a Bíblia não diz que é só eu pedir que ele vai me dar sim. Mas ele vai me dar aquilo que eu preciso no seu tempo. Tem muito mais coisas que eu preciso, que eu nem sei que estou precisando, mas ele entrega nas minhas mãos, ele entrega para a minha vida, e é isso que Jesus tem para entregar para você hoje. Ele tem algo novo para a sua vida, ele tem uma história nova para você, onde mesmo que Jesus tenha subido aos céus, a presença dele, ela está em mim e está em você. Aleluia! E por onde eu passar? Por onde eu passar eu posso até não ter prata. Pedro e João estavam igual eu estou hoje. Sem prata e sem ouro. Aleluia! Tem prata, não tem ouro. Mas, conhecemos essa palavra, né? Mas o que tenho isto, te dou. Ele está falando de quê, irmãos? Porque existem pessoas que falam assim, ele entregou Jesus. Ou sei lá, né? Não sei. Entregou a cura. O que tenho, isso... Me ajuda a pregar, igreja? O que eles disseram? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto... te dou. O que eu tenho? O texto está dizendo o que ele tem? O texto não está falando o que ele tem. Mas a gente aprende que a gente só tem como entregar aquilo que nós temos. O que você tem hoje? O que você tem hoje? Quero saber o que você teve durante o dia. Não quero saber o que você vai ter amanhã. É agora o momento. Sabe por quê, irmãos? O que teve hoje durante o dia já passou. E o que nós temos, ainda que seja a presença de Deus, ela pode ser perdida. Você sabia disso? Um rei que, embora não tenha sido escolhido por Deus, mas foi escolhido pelo povo, ele estava sendo abençoado por Deus. E muitas pessoas falam muito mal de Saul, né? Mas ele estava sendo abençoado por Deus. Foi Deus quem escolheu Saul? Sim ou não? Não foi Deus que escolheu. Quem escolheu foi o homem. Mas Deus abençoou, porque Saul estava debaixo de uma obediência, ouvindo a voz do profeta, seguindo o que estava acontecendo, até um determinado tempo. E eu estou explicando tudo isso, irmãos, porque existem pessoas que acham que tem a presença de Deus e não perde. A presença de Deus, ela pode ser perdida sim. Mas Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus. E ele não vai habitar em um lugar onde está em desobediência. E quando Deus começou a falar com Saul, Saul, faz isso aqui, Saul. Eu vou fazer, Deus. Mas não vou fazer tudo não, porque eu acho que era para matar os animais. E o que os animais fizeram, tadinho dos animais? Os animais não fizeram nada, irmão. Era para matar tudo. E eu não vou entrar nessa história de matar não, irmão, porque depois tem muitos debates a respeito disso. Mas era uma questão de obediência. Deus mandou, eu preciso. Deus mandou, eu preciso obedecer. Aí eu não obedeço. O que o profeta Samuel chega para Saul e diz? Você perdeu, Saul? Com a minha linguagem, tá, irmãos?
Tem mais nada contigo não, Saul. Você está sozinho agora. Você quer agir sozinho? Quer agir do seu jeito, Saul? Eu não vou ficar perguntando quem entendeu, não, irmãos, porque Deus ministra do jeito que Ele quer, na medida que cada um precisa. Saul, você quer desse jeito? Então vai sozinho. E a gente às vezes escuta algumas situações, né? E eu tenho falado muito isso aqui na igreja, onde pessoas têm Deus como carrasco. Deus vai punir, Deus vai cobrar, Deus vai matar, Deus vai ferir. E Deus, Ele faz isso não, irmãos. Ele só se afasta e deixa você fazer o que você quer. Não tem pai e mãe quando está avisando o filho, não faz, não faz, não faz. Eu já fiz isso uma vez com a Agatha. Estava a Gabi passando a roupa, não encosta no ferro que aí está quente. Que pai ruim, né, irmãos? Misericórdia. E ela... Não encosta no ferro que aí está quente. Uma criança sabe o que é quente, irmãos? Enquanto ela não descobre, sabe? Sabe não. Não deixe ela se queimar muito não, irmãos. Mas ela tocou lá para descobrir o que era quente. Pergunta se ela voltou a botar a mão no ferro quente. Não botou. Até hoje ela tem medo de ferro. Assim somos nós. Deus vai te castigar? Vai não, irmão. O castigo de Deus é só deixar você fazer o que você quer, porque não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Que não passa a ser um castigo, a gente acha, mas Deus não está vendo, então Ele vai me avisar. Ele está avisando, só que eu não quero ouvir. Aí Ele faz o quê? Você não quer ouvir Deus falando, então escuta o seu coração. Que, por sinal, a palavra me ensina que ele é enganoso. Então eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer. Se não quer obedecer, não tem problema. Você vai aprender se queimando, talvez. Mas foi Deus quem te puniu? Não, foi Deus quem te puniu, não. Ele só permitiu acontecer porque foi você que escolheu desse jeito. E o que a gente está chegando em tudo isso, irmãos? Eu estou dentro do texto. Que Papai do Céu, Ele permitiu muitas coisas acontecer, mas a gente precisa a cada dia amadurecer. Quando a gente fala de amadurecimento, a gente está falando de sair do raso. Porque até numa praia, quem é que fica na beiradinha? São crianças e pessoas que não sabem nadar, assim como eu. Eu até me arrisco a tirar onda igual quem sabe nadar, e eu vou até aqui na água, e quando vem a onda grande, a gente faz como? Ó. A gente pula ou mergulha, né, junto com todo mundo para fingir que está dentro da água também. Estou falando de mim, irmãos. Na praia de verdade. Tiro maior onda. Com meu pezinho no chão. Quando a onda vem, que eu já não estou mais sentindo o pé, eu ando mais um pouquinho para a terra de novo. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque a gente faz assim na nossa vida com Deus. Eu estou no fundo, eu estou com Jesus. A água é Jesus, eu estou com Jesus. Mas quando a onda vem, eu faço o quê? Eu procuro o chão e eu quero ter o controle da minha vida, eu quero ter o controle do meu corpo, eu quero ter o controle de onde eu estou. Vocês fazem igualzinho, eu faço. Na praia. Vocês, nós, né, irmãos? Porque a palavra corta aqui primeiro, né? Nossa, o pastor deve ser corajoso. Cada onda que vem, ele pula. Se a gente não viver a autoridade e ousadia que Pedro e João tinham para determinar até o outro, Daniel, eu não tenho nada não. Mas o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho a presença. Eu tenho Jesus. Eu tenho alguém que eu confio, que na minha força não vai dar nada certo não. Se eu for parar para analisar com os meus olhos, vai dar tudo errado. O casamento vai acabar. O desespero vai chegar. A morte vai vir. O filho vai embora. Meu Deus do céu. O que vai dar? Não vai dar nada certo. Se eu olhar com os meus olhos. Mas quando eu olho para Cristo, eu começo a dizer para o meu irmão, olha só, tá difícil, eu sei. Mas tem um Deus cuidando de você.
Tem um Deus que está cuidando da minha vida e é muito mais importante eu conseguir determinar para o outro. Olha só, eu não quero te dar apenas o que a Bíblia diz, eu quero te dar aquilo que existe em minha vida. O negócio está difícil para todo mundo, mas Ele está cuidando de mim. Eu estou vencendo. Se Ele está cuidando de mim, vai cuidar de você também. Se Ele está me levantando, Ele vai te levantar também. Ele é a minha força na hora da minha fraqueza. Você está fraco, não se preocupa, eu te entrego Jesus. Ele é a força que pode te manter de pé. Aleluia! É essa presença que nós precisamos ter para que a gente venha começar a agir, não somente aqui, mas por onde nós formos. Está uma tribulação na minha casa, está uma tribulação no meu quintal, meu casamento está acabado. Jesus tem misericórdia. Nada parece que vai dar certo. E chega uma hora, irmãos, que cansa. Cansa não? Cansa ou não cansa, igreja? Não cansa? Eu acho que os irmãos não cansam, não. Ou estão cansados demais que não estão conseguindo me ajudar. Cansa ou não cansa, igreja? Cansa. E é errado eu falar que cansa? Não, eu preciso dizer para Deus, Deus, estou cansado. Mas eu sei que eu não estou sozinho e eu não vou parar. Eu estou cansado, Jesus, mas eu vou caminhar. Eu estou cansado, Jesus, mas eu vou continuar firme. E Jesus, o negócio está pegando. Mas não importa não, Jesus, não está pegando para mim não, porque Deus diz que aquele que toca nos ungidos dele está mexendo com ele. Isso não é sentimento de vingança não, irmão. Se tiver no seu coração, tira ele daí, porque a gente não precisa pedir. Eu vou dizer uma coisa, não peça ao Senhor justiça. Peça não, irmãos. Aleluia. Pastor, mas não é para eu pedir justiça não? Pede não. Sabe por quê? Deus ele é justo. Então não precisa eu pedir aquilo que Ele é. Ele está vendo todas as coisas e eu sei disso. Você não sabe que Deus está vendo? Você não sabe que Deus é justo? Quando a gente pede justiça ou a gente se incomoda com aquilo que estão fazendo, e eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer não, tá, irmãos? Só estou dizendo o que a gente precisa colocar em prática. Quando eu me preocupo com o que os outros estão fazendo, eu esqueço daquilo que Deus está fazendo em mim. Porque não é sobre o outro, é sobre eu e Deus. O que Pedro e João estão mostrando para mim e para você? E que eu peguei assim muito nessa passagem. João era o carinhoso, o amoroso, o amiguinho de Jesus, não era? Pedro, aparentemente, ele era aquele que arrumava problema. Mas no momento que Deus ele une propósitos, não importa a personalidade que se tenha, Ele faz acontecer. E Deus ele une vidas. Eu tenho testemunho, irmãos, com amigos meus. Quando a gente ficou amigo assim, ficou amigo não, né? Quando a gente se conheceu, misericórdia. Posso nem falar nome. Eu até poderia, porque está presente. Jesus tem misericórdia dessa vida. E depois que a amizade realmente aconteceu, irmãos, eu falava a mesma coisa. Ih, Jesus, deixa esse cara chegar perto de mim, não. Cara, encrenqueiro, um problema à toa. Nada do que a gente fala está certo um com o outro. Querido Rômulo está aqui, irmãos, meu amigo. É 1, 2 que vivemos isso. Mas vencemos. Foi por isso que alguma vez eu agredi ele ou ele me agrediu? Não, a gente só não... Tem aquele negócio que o povo fala por aí, né? Santo não bate, alguma coisa tem de errado, irmãos. Tem esse negócio de santo não bate, não. Quem tem o Espírito Santo tem que bater com todo mundo. Que tem o Espírito Santo. O santo que não vai bater é quem não está com o Espírito Santo de Deus. Quem não está na presença. A gente só tinha a mesma personalidade. E aparentemente seria difícil os dois falar na mesma altura. Só que a gente descobriu que se a gente se juntar e falar na mesma altura na cara do capeta, ele bate em retirada e não tem poder para ninguém, não. Não é sobre divisão de propósito, é sobre chegar em algum lugar e esse é o reino. Também não importa a distância, a proximidade, não, porque eu estava em Curitiba, ele estava aqui, e nem por isso a gente deixou de ser amigo um do outro.
É sobre isso, irmãos. O que Pedro e João estão fazendo comigo e com você é dizendo assim, olha só, você pode viver o que você quiser, mas entenda que o seu propósito é o reino. Eu tenho Jesus na minha vida e é para lá que eu preciso levar o máximo de pessoas, porque Jesus disse para mim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu só consigo levar o evangelho se eu tiver o evangelho em minha vida. O evangelho que eu preciso viver não está aprisionado dentro de uma capa de livro. Muito importante, irmãos, isso aqui é sagrado. Mas para algumas pessoas isso daqui não é nada, é apenas um livro, cheio de histórias antigas. Mas quando a gente começa a entender o poder que existe nessas palavras, a gente começa a transmitir através das nossas ações. E todas as vezes que eu for pregar, irmãos, você pode ter certeza disso, que eu vou bater na tecla que é sobre ação, não é sobre eu falar demais, é sobre eu viver o Evangelho de Cristo. O que Pedro e João estão me dizendo é que eu só consigo transmitir aquilo que eu vivo. Pedro e João estavam transmitindo cura para aquele homem, ele não falou nada que era cura, estava transmitindo Jesus, ele não falou que era Jesus, ele não falou o que era, mas eu sei, você sabe que era o que havia nele. Havia o quê? Eu vejo o resultado depois, quando aquele homem, Jesus Cristo, aquele homem estava sentado, Pedro e João deram para ele o quê? Eu te dou a mão quando você está caído, eu te ajudo a levantar, eu te peço para olhar nos meus olhos, porque eu não tenho por que fugir do seu olhar, eu não tenho por que virar a cara para o outro, eu não tenho por que me dispensar de você. A alegria em minha vida. Sabe por quê? Porque depois que aquele homem foi curado, ele poderia ter ido contar para todo mundo, mas ele correu para o templo para dar glória a Deus. Aleluia! E o que eu vejo? Que havia alegria em Pedro e João. Havia a presença de Deus em Pedro e João. Aquele homem se alegrava. Então tem alegria em você, tem alegria na sua casa, tem paz por onde você passa. Tem transformação de vida. Eu não sei, mas o Espírito Santo está ministrando na sua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus está provocando que eu e você vivamos uma transformação que só há em Cristo Jesus. Aleluia! Muitas pessoas por aí já não acreditam mais em Jesus, já não querem mais ouvir falar de Jesus. E eu sempre falo isso, irmãos, que o Evangelho não é para ser empurrado goela abaixo de ninguém. A pessoa não quer ouvir falar de Jesus, não mostra com palavras. Mostra com ações. Mostra quem você é. Não, mas eu não estou falando de Jesus. Eu preciso amar ao próximo. Eu não estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus? Não, só estou dizendo que eu preciso fazer o bem para as outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. A prioridade de praticamente todas as religiões é fazer o bem ao próximo. Embora tem algumas que não fazem, tem crentes que também não faz. E aí? Eu só posso defender aquilo que eu tenho para defender. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós temos vivido maravilhas do céu para defender um evangelho que precisa ser pregado a toda criatura. Um evangelho que precisa ser transmitido não apenas por falar em línguas estranhas. Como a gente tem batido muito nessa tecla, irmão, você não é proibido de falar em línguas estranhas, não. Fale mesmo, fale com Deus. Edifique a sua vida. Seja ministrado pelo Espírito Santo, fale em mistério, peça ao Senhor, Senhor Jesus, ministre em minha vida, eu quero ser usado em línguas estranhas, eu quero ser usado em profecias. Aleluia! Mas eu quero, Jesus, que essa presença transforme a minha vida. Eu quero que essa presença cause um impacto por onde eu passar. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa, irmãos, nós temos andado por aí em alguns lugares e a gente tem visto, principalmente, eu louvo ao Senhor, pelos discípulos que estão sendo formados na igreja cristã saindo do raso.
onde não é mais qualquer coisa que desce goela abaixo e a gente sai dando glória a Deus e aleluia, como se nada tivesse acontecendo. A gente se alimenta daquilo que é alimento, daquilo que sacia a nossa fome, daquilo que nos sustenta, daquilo que nos coloca de pé. E isso é para quê, irmãos? É para eu viver a palavra, porque em Mateus 24 diz que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Enganariam a muitos. Está dizendo que enganaria a todos? Não. Eu não faço parte desses muitos. Eu faço parte daquele que quer saber da palavra de Deus e que vive uma transformação de vida. Eu quero viver algo novo na minha vida. E não importa se a onda vier, é Jesus que está me levando. Cuida, Jesus. Cuida, Jesus. Cuida, Jesus. Cuida, Jesus. Faz igual eu não, irmãos. Não foge pro raso de novo, não. Na praia, com Jesus, a gente tem que fechar os olhos e caminhar para o fundo, irmãos. Mergulhar na presença dele. Pois ele é fiel. O que Jesus tem? O que tem na sua vida hoje para você transmitir para outras pessoas? Transmita com alegria. Faça valer a pena o propósito, a trajetória que Deus tem na sua vida neste tempo. Porque aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é no céu. Tem um lugar preparado para nós. E se eu não viver esse propósito, irmãos, o lugar vai ficar preparado. Mas, infelizmente, eu vou ouvir algumas coisas que não vão me trazer paz. Afinal de contas, muitos profetizaram em meu nome. Você falou, expulsou demônios em meu nome. Tocou nos enfermos e os enfermos foram curados. Para terminar, de nada adianta. Apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus, irmãos? Se você conhece Jesus, deixe seu coração em paz. Porque se ele te conhece também, isso é lindo. Não tenha tanta certeza de que você conhece ele não, irmãos. Quanto mais profundo, melhor você conhece. Mas do raso não dá para ver as maiores espécies de peixe, não. Mas entra na profundidade com Deus. Pois ele é fiel e cumpre com a sua palavra. Amém? Glória a Jesus. Eu quero aproveitar, irmãos, e perguntar se não tem ninguém que quer aceitar Jesus, quer retornar para Jesus. Pastor, eu até achava que eu conhecia Jesus, mas agora eu quero conhecer ele mais. Eu quero renovar minha aliança. Você está afastado de Jesus? A oportunidade está aberta. A gente não vai implorar, nem oferecer Jesus. Vem para Jesus, vem! Dá vontade, irmão, vem para Jesus, irmão, não tem coisa melhor na sua vida. Tem alguém aqui que conheceu Jesus, que se arrepende de estar na presença dele? E eu tenho certeza que existem muitas vidas, irmãos, que estão perdidas, que estão fora da presença. Às vezes nem está perdida, não. Só está se perdendo porque quer mesmo. Sabe onde é o caminho, sabe onde é que tem que trilhar, só não quer. E eu respeito o tempo de cada um. Não tem problema nenhum com isso. Só que muitas pessoas têm medo do evangelho que está vendo por aí. Não tenha medo do evangelho que você está vendo, não. Tenha convicção do evangelho que você vai viver e você vai representar por onde você for. Não é sobre igrejas, é sobre o seu relacionamento com Deus. Volte para Jesus nessa noite, pois a oportunidade está aberta. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?